Olá, eu sou Sky Kunde e hoje é dia de contra-apologética. Adoro. E nesse vídeo eu vou refutar o Esdras Savioli, que fez um vídeo no qual ele nega que haja qualquer erro ou contradição na Bíblia. Mas quem é o Esdras Savioli? O Esdras tem um canal, aliás, tem uma empresa chamada Vai na Bíblia e também apresenta o canal Vai na Bíblia. Esse canal já conta com 742 mil inscritos. Nossa! Para vocês verem como esse meu canal ainda é uma formiguinha perto desses canais fundamentalistas com centenas e milhares de inscritos. Por isso que eu insisto no apoio de vocês, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, para que o canal ganhe força, né? A gente ter uma contraposição a esse fundamentalismo que só cresce no Brasil. Aliás, aproveito para lançar aqui agora a campanha dos 50. Se apenas 50 dos meus cerca de 1.080 inscritos me ajudarem em uma campanha rápida, internet afora, pelo Facebook, Twitter, Instagram ou aqui mesmo pelo YouTube, rapidamente esse canal ganhará algumas centenas de inscritos em alguns dias, beleza? Então conto aí com a força de vocês e vamos para o vídeo. Let's get it on! Como eu sempre faço, vou pôr apenas os pontos principais da argumentação dele, mas vou deixar o link completo na descrição para vocês irem lá conferir, e caso vocês vejam, percebam que eu deixei alguma coisa importante de fora, vocês me avisam aí no comentário, beleza? Então vamos lá para os pontos principais. Muitos pensam que não é possível crer na Bíblia porque ela contém erros e está repleta de contradições. Aliás, muitos apontam as contradições como sendo o grande problema da Bíblia. Bom, em parte o Esdras está certo. Erros e contradições acabam minando a nossa confiança. Mas não apenas na Bíblia, eu acho que isso funciona para tudo no mundo. Eu suponho que você já tenha conhecido alguém que você tinha em grande estima por aparentar ter um conhecimento ou sabedoria mais elevada, mas com o tempo você foi vendo que essa pessoa, na verdade, falava muitas bobagens a respeito das coisas do mundo. Então, como se costuma dizer, essa pessoa perdeu a moral. Porém, pelo que eu pude observar durante anos, o mais preponderante para que alguém deixe de crer ou não crer na Bíblia não são os erros e contradições, mas sim as suas histórias mirabolantes, fantásticas. Aliás, foi o que aconteceu comigo. Quando eu era garoto e lia os livros com as histórias de Jesus, tudo aquilo me parecia muito semelhante às histórias dos gibis de heróis que eu tinha. E é por isso mesmo que muitas pessoas chamam a Bíblia de gibíblia. Ou seja, os relatos bíblicos são dissonantes com a realidade, essa que vivemos, mas muito consoantes com as ficções, como as histórias do Harry Potter. Aliás, é importante aqui ressaltar que os próprios relatos de Jesus são muito semelhantes a outros relatos lendários da época, principalmente os relatos sobre os imperadores romanos. A Bíblia não poderia ser considerada a perfeita palavra de Deus se apresentasse contradições. E faz referência a 1 João 2:21. Aqui temos aquela controvérsia. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Como eu não creio em nenhuma dessas hipóteses, os cristãos que lutem. Mas o fato é que há muitos cristãos, católicos ou protestantes que aceitam que na Bíblia haja muitos erros, contradições e mesmo inverdades. Pois ser cristão não é crer na Bíblia em tudo o que ela diz, mas sim crer em Cristo. Tanto é verdade que durante séculos os cristãos não tinham uma Bíblia toda bonitinha para chamar de sua. A grande maioria era analfabeta. Por mais estranho que pareça, foi somente na Era Moderna que a Bíblia passou a ser vista quase como um oráculo infalível ou mesmo um amuleto.
Eu diria que os cristãos que não aceitam que haja qualquer falha na Bíblia estão mais para bibliãos, praticantes da bibliolatria. À primeira vista, certas passagens parecem contraditórias, mas quando se faz uma pesquisa mais profunda, percebe-se que não são. É complicado. Bom, esse canal existe exatamente para desmentir isso. É claro que não podemos pegar alguém pelo pescoço para forçar a concordar conosco. Os argumentos são apresentados e vai de cada um julgar se estamos diante de um erro ou de uma contradição bíblica. Duas afirmações podem ser diferentes sem serem contraditórias. Exemplo dado, o caso dos dois cegos que Jesus encontra em Jericó em Mateus 20, versus o mesmo evento narrado em Marcos 10 e Lucas 18, onde há somente um cego. É a mesma história vista por um ângulo diferente. Em outros casos, a história é somente parecida, mas ocorre em outro momento, com outras pessoas envolvidas. Exemplo dado, o Sermão da Montanha em Mateus 5, versus o Sermão em um local plano em Lucas 6. Sim, eu concordo que um relato com uma adição ou uma omissão, com mais detalhes ou menos detalhes, não configura necessariamente uma contradição, mas isso varia de caso para caso. Veja que o Esdras pegou uns exemplos um pouco mais fáceis de serem resolvidos com boa vontade, mas há casos em que os apologistas praticamente reescrevem a Bíblia e inventam hipóteses sem base alguma textual. Um exemplo é quanto ao número e quais mulheres foram ao sepulcro. Eles dizem que na verdade as mulheres foram mais de uma vez, por isso que há essa discrepância entre os relatos. Mas não há base textual alguma para essa solução, pelo contrário, há elementos no texto que refutam facilmente essa hipótese. Há passagens de difícil compreensão, que somadas a algumas imprecisões na tradução farão com que narrativas diferentes ou histórias semelhantes pareçam contradições. Exemplo dado, o problema de Atos 9:7 versus Atos 22:9. Os homens que estavam com Paulo ouviram ou não a voz de Jesus? Ele usou Atos 9:7 versus Atos 22:9 como um exemplo de imprecisão nas traduções, pois de fato as versões variam aqui. Por exemplo, em Atos 22:9, a nova versão internacional não traz mais "não ouviram a voz" como nas versões mais antigas, mas sim "não entenderam a voz". E isso faz com que a contradição desapareça. Acontece que eu pesquisei e pude constatar que o mesmíssimo tempo verbal que aparece nas versões mais modernas em Atos 22:9 como "não entenderam", aparece como "não ouviram" nas demais vezes que aparece no Novo Testamento, inclusive em outras passagens de Atos. Isso me faz desconfiar que os tradutores dessas versões modernas deram um jeito de desaparecer com essa contradição. Mas seja como for, ainda resta uma questão: por que um ser todo-poderoso entregaria a sua mensagem, a sua importantíssima mensagem, através de uma obra tão difícil de ser traduzida e devidamente interpretada? Aliás, até uma frase que ilustra bem esse problema: todo tradutor é um traidor. Mas é claro que para um cristão, quem está sendo enganado ou desviado por Satanás é sempre o outro cristão. Quando levado em consideração os escritos originais, temos certeza que a Bíblia não possui contradições ou erros de qualquer natureza. E quem alega encontrar erros ou contradições esquece do contexto histórico e cultural dos relatos e os diferentes estilos literários, a simbologia, as parábolas, paráfrases, o antropomorfismo, etc. Aqui eu quero crer que quando ele falou em escritos originais, ele quis dizer, na verdade, línguas originais, pois não há mais nenhum texto realmente original, ou seja, da mão do próprio autor, um autógrafo, em nenhum dos livros da Bíblia. O que temos são apenas cópias de cópias de cópias. Aqui eu acho que ele deu uma certa engambelada, chutou pra galera, pois não forneceu nenhum exemplo do que ele está falando. Me pareceu mais uma certa confissão de fé. E aqui entra aquela polêmica em saber o que realmente
é figurativo, metafórico, simbólico e o que é literal, pois as vertentes cristãs também divergem muito quanto a isso. Aqui volto a lembrar que teólogos sérios, mundialmente reconhecidos, tanto católicos como protestantes, aceitam que na Bíblia existam erros e contradições. Isso passa longe de ser uma mera birra de ateus, céticos e naturalistas. E finalmente o último argumento do Esdras. Observadas todas essas questões, vemos que todos os supostos erros e contradições bíblicas possuem uma explicação satisfatória, e por essas e outras razões podemos afirmar que absolutamente tudo o que a Bíblia diz nos seus escritos originais é verdade. E novamente, de modo até curioso, ele volta a falar em originais, sendo que, como já disse, não temos nenhuma obra, nenhum livro, nenhum manuscrito original, autógrafo de nenhum dos livros da Bíblia. É tudo cópia de cópia de cópia. Aqui me resta lançar um desafio para o Esdras Savioli, para ver até onde essa conversa se sustenta. Esdras, desafio você para um debate ao vivo, em uma live, a respeito das contradições bíblicas. Eu vou escolher 3 contradições para ver se você consegue resolvê-las, beleza? E quem vai julgar serão os espectadores. Claro que um debate amistoso entre cavalheiros. E caso alguém conheça o Esdras, por favor, faça chegar esse meu desafio a ele. Então é isso, eu espero o seu apoio para o canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!